Bom, gente, super prazer estar aqui com vocês. Espero que seja de alguma utilidade. E, né, agradeço inclusive o Léo Geluda que me recomendou, né? O Léo já foi parceiro em vários projetos quando ele estava no Fumbio. E eu queria falar assim um pouquinho primeiro da dificuldade de que foi escolher um tema, porque na verdade eu tenho várias áreas de atuação na vida, tanto da fotografia e na verdade fotografia. E hoje a minha esposa ela tem uma produtora de documentários de natureza aqui em Manaus, então por isso que basicamente por isso que a gente mora aqui. É, então, eu já atuei muito na área de conservação. Comecei trabalhando com pesquisa de caverna lá no Paraná. Depois comecei a trabalhar com manejo florestal. Né, trabalhei durante algum tempo numa empresa florestal. Depois fiz meu mestrado e depois entrei no mundo da economia do meio ambiente. E por 10 anos eu fui diretor de uma instituição que eu fundei aqui, fundei o escritório aqui no Brasil, que chama Conservation Strategy Fund. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui, que eu vou botar uma apresentação. Queria ter umas fotos bonitas e aí distrai um pouquinho vocês com as fotos e vocês não percebem que eu tô falando muito chato. Deixa eu ver aqui. Tá, foi para... Tá tudo certo aí? Todo mundo vendo? Espera aí um pouquinho. Sim. Tá. Então tá bom. Bom, eu botei só essa imagem inicial aqui, porque essa imagem foi uma imagem de um lugar que mudou minha vida. A primeira vez que eu pisei na Amazônia na minha vida foi para ser gerente desse hotel. Ele se chama Pousada Wacari, lá na Reserva de Desenvolvimento Sustentável em Mamirauá. Então, e foi depois desse trabalho em Mamirauá que eu acabei me encaminhando em todas essas áreas de atuação que tem como grande fio condutor a sustentabilidade ambiental, tá? Então, eu queria dos temas que a gente podia tratar de sustentabilidade, eu optei por trazer um que é um tema que eu tenho trabalhado de forma mais recorrente. Então, eu estou com as informações mais frescas na cabeça e eu sabia que eu já tinha um pouco de material organizado, tal. Então, ficou mais fácil para organizar uma apresentação. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho do turismo como ferramenta para captura do valor de recreação das áreas naturais protegidas, tá? Mas o título é mais eu tentei colocar um título que costure um pouquinho as abordagens que eu vou falar sobre turismo e áreas naturais protegidas, tá? Mauê Consultoria e Projetos Ambientais é o nome da minha empresa. Mauê significa natureza em Tupi-Mondé, que é a língua dos Paiter Suruí. E a logozinha aí, na verdade, ela traz a arte Suruí. Então, sempre a minha empresa é quase que uma extensão do trabalho que eu fazia em instituições não governamentais. Eu já decidi que a minha vida é praticamente sem fins lucrativos mesmo. Então, eu sempre foquei muito nessa coisa de integrar, de tentar buscar soluções para integrar as sociedades, povos tradicionais com conservação da natureza, tá? Então, bom, só para a gente ter um pouquinho a agenda do que vai ser falado, então eu queria falar, primeiro, vou falar um pouquinho de quem sou eu, né? Por que eu estou aqui, por que vocês deveriam estar me ouvindo, né? Compartilhar um pouquinho das experiências e para vocês saberem também da onde que saem essas informações que eu vou repassar, né? Aí, entrando no assunto da palestra, queria falar um pouquinho de valor econômico dos recursos naturais, só para dar uma nivelada de quem nunca ouviu falar desse assunto. Aí falar um pouquinho de áreas naturais protegidas, quais são as categorias, quais são os tipos de áreas naturais protegidas. Falar brevemente sobre o mercado de turismo de natureza. E aí falar um pouquinho de modalidades de operação de turismo em áreas naturais protegidas e colocar alguns estudos de caso para vocês. E eu vou... É pena que eu não tive mais tempo para preparar o material, mas eu gostaria de tratar até de estudos de casos mais variados, mas eu vou tratar mais dos estudos de concessões, que é o que eu tenho trabalhado bastante ultimamente. Bom, vamos lá. Uma imagem do frio da Serra do Caparaó. Quem sou eu?
Um pouquinho da minha biografia. Então, primeiro de tudo, eu sou um grande usuário de parques. Eu uso muito áreas naturais protegidas, meu grande barato de vida, meu grande... basicamente, as coisas que eu faço para tentar passar mais tempo na natureza. Então, desde moleque, eu sou um grande apaixonado por meio ambiente. Eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba. Então, quando eu era adolescente, eu ia muito para a Ilha do Mel, ia muito para o Pico do Marumbi, ali perto de Curitiba, aquela viagem de trem. Então, eu cresci nesse ambiente, né, acampava desde molequinho, e é isso. Eu sou um grande, antes de tudo, eu sou um apaixonado por natureza, e desde o tempo que eu nem imaginava que conservação de natureza podia virar uma profissão. Eu achava que eu ia ter que ter uma profissão, fazer uma coisa para conseguir ganhar dinheiro para poder passar mais tempo no mato. Bom, então uma virada que aconteceu para eu começar a trabalhar com natureza, com sustentabilidade, etc. e tal, foi que na minha pesquisa do mestrado, eu entrei no meu mestrado com uma pesquisa de geoprocessamento. Eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil treinadas de geoprocessamento. E lá na década de 90, então, na época que um computador para rodar um sistema de informação geográfica custava US$ 50.000, o software custava mais 50, então não era para qualquer um, né? E então eu fazia isso dentro da empresa de papel que eu trabalhava. Eu trabalhava no departamento florestal. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu entrei com essa pesquisa, só que era uma empresa que era do Grupo Bamerindos, ela quebrou e o meu projeto morreu enquanto eu estava começando o mestrado. E aí eu virei minha pesquisa de mestrado para uma pesquisa de marketing de turismo no Parque Nacional do Superagui. Então foi o primeiro trabalho formal que eu tive com turismo em áreas naturais protegidas, foi essa pesquisa de mestrado, que eu posso depois, se alguém tiver interesse, posso até compartilhar com vocês. Apesar de que logo depois que eu comecei a trabalhar com turismo, quando a gente faz a pesquisa de mestrado, a gente vai lá, mergulha na bibliografia, lê tudo que tem a respeito, a gente termina a nossa dissertação achando que a gente está assim dominando aquilo, né? Aí eu saí do mestrado e fui, e logo antes ainda de defender minha dissertação, eu apliquei para uma vaga de gerente do programa de ecoturismo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é no Amazonas, né? Essa da foto de abertura. E quando eu estava 3 meses trabalhando como na prática na gerência desse programa de ecoturismo da RDS Mamirauá, eu já tinha vergonha de uns 60% das coisas que eu tinha escrito na minha dissertação de mestrado, porque daí você começa a ver na prática, você começa a ver que a literatura, principalmente a literatura brasileira de ecoturismo naquela época, isso foi no começo dos anos 2000, era muito fraca, né? E então daí, na verdade, eu comecei a aprender na prática quais eram os componentes principais para você tocar um projeto de ecoturismo de sucesso. Eu tenho muito orgulho dessa minha passada pelo Mamirauá, porque como eu tinha uma visão um pouco mais empresarial, né, trabalhava lá, trabalhei durante 6 anos numa empresa florestal, tal. Então, em 1 ano e meio que eu fui gerente do Mamirauá, eu basicamente consegui diminuir pela metade o custo de operação da pousada. A gente trabalhou pesado nos componentes de treinamento do pessoal, e também trabalhei pesado num componente de definição de normas e procedimentos. Então, eu saí de lá, eu tinha um manual de operação da pousada que permitia que qualquer um, né, lendo aquele manual, tivesse mais ou menos uma noção. Então, eu sabia que outras pessoas iam aparecer para assumir aquela gerência. Eu já tinha sentido na pele a dificuldade que era você, de uma hora para outra, virar morador de uma reserva. Eu morei durante 1 ano e meio numa casa flutuante no meio do rio, né? Então e quando eu fui para lá, eu não tive treinamento nenhum. Então eu precisei descobrir como é que funcionava um sistema de energia solar, subindo no telhado da pousada quando ele explodiu uma noite lá, para tentar consertar, para o pessoal não ficar sem luz na pousada. Então eu tentei deixar um manual muito bem descrito, né, para que e esse manual foi evoluindo até hoje. Então esse programa de ecoturismo, eu fui responsável pela implantação. Quando eu cheguei lá, estava terminando de construir a pousada, e ele funciona até hoje. É meio considerado uma referência de turismo de base comunitária na Amazônia, né?
no mundo, na verdade. Já ganhou prêmios internacionais, tal. Então, tenho bastante orgulho desse trabalho que eu fiz lá. Depois disso, eu fui coordenador do programa Melhores Práticas para Ecoturismo, no Funbil, aí no Rio de Janeiro, né? Então, eu passei um ano morando no Rio, trabalhando. Então, basicamente, eu fiquei uns 2 meses no Rio, estruturando a parte operacional desse projeto. Esse projeto foi um projeto de formação de 60 monitores, então foi um curso de imersão de 60 dias para 60 monitores de ecoturismo. Na verdade, foram 2 cursos para 30 e 30 pessoas. E depois eu coordenei as equipes em trabalhos de campo. Então, durante 6 meses, esses monitores foram para campo para tocar projetos de fortalecimento de 14 polos de ecoturismo no Brasil. Né? E foi aí que eu conheci e passei e me relacionei mais com o Funbil. Né? Aí depois disso eu trabalhei em alguns planos de manejo turístico da Caverna do Maruaga e do Batismo aqui no Amazonas. São cavernas que existem aqui no município de Presidente Figueiredo, que é um município que tem uma atividade turística bastante intensa, né? E aí, depois desse plano de manejo, eu tinha entrado enquanto eu estava no Mamirauá ainda, eu tinha entrado em contato, né? Eu tinha aplicado para um curso, participei de um curso de uma instituição chamada Conservation Strategy Fund, que é uma instituição da Califórnia, que começou basicamente com o propósito de ensinar a economia para quem trabalha com conservação da natureza. Então, eu participei de um curso deles, um curso chamado Ferramentas Econômicas para a Conservação da Natureza, ferramentas econômicas para conservação. Então, eu fui aluno desse curso um ano. No ano seguinte, eu ajudei eles a organizar. Então, foi um curso um pouco diferente, um curso avançado. Eu ajudei como mentor de trabalhos práticos. E depois, em 2003, eu fui convidado pelo presidente do CSF lá nos Estados Unidos para montar uma instituição aqui no Brasil e tocar os projetos deles aqui na Amazônia e nos ambientes, basicamente na América Latina, né? Então, eu fui fundador e diretor dessa instituição por 10 anos, né? Então, e até o Bernardo estava falando que já até coabitaram com o CSF. Enquanto eu era diretor, o CSF era em Minas Gerais. Daí, quando eu saí o Léo Geludo entrou. E daí, Léo, quando eu saí do CSF, ele mudou para o Rio de Janeiro. Bom, então eu foquei um pouquinho mais na minha biografia nos componentes que dizem respeito ao que a gente vai falar, de turismo e áreas naturais protegidas, né? Então, ainda como diretor do CSF, eu comecei a organizar alguns cursos de viabilidade de serviços de apoio à visitação e unidades de conservação. Então, eu fiz 4 cursos desses para o ICMBio, né, para o Instituto Chico Mendes, que é o órgão gestor das unidades de conservação federais. Eu fiz um curso para a Fundação Florestal, que é gestor das unidades de conservação estaduais de São Paulo, e um curso para o IEF de Minas Gerais, que é gestor das unidades estaduais de Minas, tá? Aí, nesse tempo, eu fiz o primeiro estudo de viabilidade de concessão que eu fiz para parques, que ainda era uma coisa muito incipiente. O chefe do Parque Nacional de Jaú, que é aqui no Amazonas, em Novo Airão, ele foi aluno de um dos cursos que o CSF organizava de ferramentas econômicas. E aí, para fazer a concessão, ele decidiu que ele queria um estudo de viabilidade, que era uma coisa que até então o ICMBio, ou na época ainda era o IBAMA, nunca tinha feito, né? Eles não, até as próprias concessões do Parque Nacional do Iguaçu, lá do final da década de 90, elas não tiveram estudo de viabilidade. Elas foram feitas as concessões sem ter um estudo de viabilidade do que estava sendo concessionado, né? Aí, no âmbito de um projeto com a USAID, o Serviço Florestal Americano, eu acabei indo fazer um intercâmbio com o Serviço Florestal dos Estados Unidos e com o National Park Service. Então, eu fui lá conhecer como que era a gestão deles das concessões de serviços de apoio à visitação nos parques e nas florestas nacionais, né? Aí, depois disso, eu fiz um estudo
alguns estudos para o Parque Nacional do Iguaçu. Eu fiz um estudo para maior... O Parque Nacional do Iguaçu tem várias concessões, né? Então, eu fiz um estudo do contrato 1, que eles chamam lá, que é da cobrança de ingresso e transporte interno, que é da empresa Cataratas, tá? E esse estudo foi basicamente para trabalhar, fazer um ajuste, fazer um reequilíbrio financeiro. Eles estavam para finalizar o contrato com uma perspectiva de prejuízo de 9 milhões de reais, né? E através desse apoio do Serviço Florestal Americano, a gente conseguiu recurso, eles bancaram um estudo para a gente desenvolver uma alternativa de como consertar aquele contrato para ele não terminar aquele contrato com prejuízo. Então, a gente saiu de um cenário que eles iam finalizar um contrato com 9 milhões com uma perspectiva de 9 milhões de prejuízo, para uma perspectiva depois de um contrato com 4 milhões de lucro. Então, a gente, em uma remodelada do contrato, a gente conseguiu uma variação aí de 13 milhões de reais em favor do concessionário, que a pior coisa que podia acontecer naquele momento era a primeira concessão que o Brasil teve terminar com um prejuízo para o concessionário, né? Então, ia ser muito ruim para esse programa de concessões que estava começando já no ICMBio, o IBAMA já tinha dividido em IBAMA e ICMBio. Aí eu coordenei daí uma equipe a gente fez os estudos de renovação do Macuco Safari, que é a outra concessão que tem no Parque Nacional do Iguaçu, e daí pelo lado dos concessionários eu fiz um reequilíbrio um estudo para pedido de reequilíbrio financeiro para a concessão do Cânion Iguaçu, que era uma operação de aventura, que tinha rapel, rafting, tinha algumas escalada parede artificial, que era uma operação que tinha desse Cânion Iguaçu, que acabou deixando de existir. E depois eu também fiz pela Elisul, eu fiz um estudo também para reequilíbrio financeiro do voo panorâmico, que essa é uma outra concessão que tem no Parque do Iguaçu, que é aquele sobrevoo de helicóptero em cima das cataratas. Então, eu também fiz o estudo pelo lado do concessionário, tá? Bom, aí eu fui responsável eu coordenei o estudo que virou a concessão do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, e aí eu posso fazer vocês morrerem de inveja de mim, porque eu realmente tive que mergulhar em Fernando de Noronha a trabalho, né? Então eu fui para Fernando de Noronha e tive que mergulhar a trabalho, então alguém tem que fazer esse trabalho sofrido, né? Mas foi uma experiência muito interessante, porque o Parque Nacional de Fernando de Noronha, ele é uma operação muito desafiadora e que envolve muitos riscos, né? Então foi um desenho difícil de conseguir fazer uma modelagem de operação que fosse viável, porque em Fernando de Noronha, por exemplo, para você levar um carro para Fernando de Noronha, você tem que comprar o carro e você tem que comprar a licença do carro. Então, para você entrar com o carro lá, outro carro tem que sair. Porque hoje a ilha ela está com a capacidade total de número de veículos. Então, além de você comprar um veículo, você tem que comprar a licença para você poder levar aquele veículo para Fernando de Noronha. E naquela época, cada quilo de resíduo sólido que você tinha que tirar de Fernando de Noronha custava R$1. Então, o manejo de resíduos e a estratégia de como reduzir resíduos também foi bastante trabalhosa. Mas hoje, eu visitei, há 2 anos eu voltei lá no Parque Marinho de Fernando de Noronha e fiquei também bastante satisfeito, porque parece que deu um super upgrade em como era a operação antes do turismo lá e como é hoje. Bom, outros casos também, fiz alguns estudos para a Serra do Cipó, os primeiros estudos para Tijuca, lá para a operação lá no Cristo Redentor, foi feito também ainda na época do CSF, do centro o CMA de Itamaracá, que é o centro de pesquisa lá que pesquisa do peixe-boi no Pernambuco. A gente fez estudos para concessão em Abrolhos, para Lençóis Maranhenses nessa época, né? E agora eu estou clicando aqui, não vai para frente, o que está acontecendo? Ah, tá. E aí eu tive, pelo CSF, eu fiz 2 planos de negócio de turismo indígena, para os Paité Suruí e para os Parintintim. E foi uma experiência muito interessante, porque ainda não existia a regulamentação da FUNAI sobre turismo em terras indígenas, e então a gente adotou uma estratégia de
de fazer com que um processo de tomada de decisão entre indígenas é o que a gente chama de decisão livre e informada, então tudo que a gente ia decidir com eles, a gente tinha que capacitar eles primeiro para eles tomarem aquela decisão, porque turismo não é uma atividade tradicional de indígena, então a gente tinha que passar todas as informações, então com todas as dificuldades e diferenças culturais, dificuldades de comunicação, então, foi um trabalho bastante desafiador o desenvolvimento desses planos de negócio, mas que também depois acabaram indo para frente de alguma forma. Eles não foram implantados na íntegra, mas hoje existe turismo lá nos Paiter Suruí, e os Parintintim ainda estão tentando fazer a implantação do programa de turismo deles lá. Então, é um processo de trabalhar com turismo indígena, é um processo bastante desafiador, porque você tem que entender muito da dinâmica de tomada de decisão de povos indígenas, que é muito diferente. Quando eu fui trabalhar com eles, eu achava que, pela minha experiência trabalhando com povos ribeirinhos lá em Mamirauá, eu já ia ter uma experiência de como lidar com comunidades tradicionais. Mas os indígenas são bem diferentes dos ribeirinhos. Então, e os indígenas entre si, tanto os Paeté, Suruí, os Parintintim, tem uma dinâmica muito diferente entre eles também, né? Então, cada trabalho desse era um aprendizado. Depois eu trabalhei também nos estudos de viabilidade para a concessão do Parque Nacional do Pau-Brasil, que também virou uma concessão, ele também foi concessionado lá em Porto Seguro, né? Fiz um estudo também, um estudo de viabilidade para a concessão do Parque Nacional do Caparaó, que esse ainda não foi concessionado, e estou quase terminando aqui. Então, e eu estava contando um pouquinho antes de começar a palestra da minha experiência com eu dei um suporte para os Yanomami, isso já depois que eu já tinha saído do CSF, para eles fazerem redesenharem as operações de expedição para o Pico da Neblina. Então eu passei uma semana lá na terra indígena Yanomami, na aldeia de Maturacá e Ariabu, fazendo um desenho com eles que foi um exercício muito interessante. Era desde saber quantos indígenas deveriam participar das equipes para subir, com cada tamanho de grupo. Então, assim, era um planejamento no detalhe, assim, eles carregam as coisas no jamanchim, que são os cestos que eles mesmos fazem os cestos para colocar nas costas. Eles não gostam de mochila. Já tentei a gente até considerou investir em mochila para eles, mas eles não gostam de carregar mochila, eles gostam de carregar o jamanchim. E eles definiram que eles iam carregar no máximo 35 quilos, porque eles não queriam carregar muito peso. Olha o tanto, né? Olha o peso que os caras carregam nas costas. E aí era um trabalho da gente tentar definir durante a expedição quantos quilos de comida a gente deveria ter, quanto jamanchim ia precisar para transportar toda aquela comida, quanto de equipamento, de lona, que a gente ia armando os acampamentos ao longo da trilha, da subida. Daí de gás, de fogareiro, essas coisas todas, quanto que deveria ter, e para calcular quantos carregadores deveriam ter no grupo. Então foi uma experiência bem interessante, assim. Outra experiência interessante que eu tive foi um desenho de operação para a terra indígena Raposa Serra do Sol, que foi, acho que, um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida também, que a Raposa Serra do Sol é o lado brasileiro nessa área da etnia Engaricó, é o lado brasileiro do Monte Roraima. Então, a aldeia de Cauanamambatai, onde comecei um percurso de 10 dias caminhando pela terra indígena, essa aldeia de Caramambatai, ela fica no pé do Monte Roraima. Então, é uma aldeia indígena com o Monte Roraima ao fundo, assim, que é um lugar muito impressionante. E a gente também trabalhei um desenho com eles lá e a gente ainda está no processo de detalhar esse desenho de operação, que lá eles vão trabalhar tanto essas expedições, que é uma expedição de caminhada mesmo, uma caminhada de longo curso dentro da terra indígena, como também é uma forma de acessar serras amazônicas, que é um dos lugares mais cobiçados por observadores de aves no mundo, né? Porque tem espécies de aves amazônicas que só ocorrem nas serras amazônicas, né? Aí, atualmente, eu estou trabalhando em 3 estudos de viabilidade para concessões do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul, Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, que a gente está refazendo o estudo, eu já tinha feito um lá na época do CSF, e Parque Nacional de Jericoacoara.
E fora isso, eu também sou fotógrafo de natureza. Então, junto com tudo isso que eu vou trabalhando na área de turismo, eu tento ser um pouquinho turista também e fazer fotografia de natureza junto. Bom, com a imagem da Serra dos Órgãos, vamos falar um pouquinho de valor econômico de áreas naturais protegidas, tá? Eu queria primeiro só apresentar para vocês o diagrama do VET, que é o tal do valor econômico total. Para quem não está familiarizado com o valor econômico de recursos naturais, o valor econômico total de recursos naturais ele se divide em dois tipos de valores principais, que é valor de uso e valor de não uso. Então, a gente pode atribuir valor para uma coisa que a gente usa, que ela gera determinadas utilidades para a gente, ou então valores que não necessariamente estão atrelados a algum tipo de uso. Daí, os valores de uso, eles vão dividir em vários tipos de valores, que eu vou falar um a um aqui. Ele tem o valor de uso direto, que é aquele valor de uso que, basicamente, a melhor definição que eu consegui pensar para valor de uso direto é, basicamente, aquele valor que, para você usufruir dele, você tem que ir lá onde o serviço é produzido. Então, se você quer usar como valor de uso direto a extração de um recurso, por exemplo, extração de açaí, manejo florestal, o próprio turismo, você precisa ir lá no lugar onde esse serviço, esse valor desse serviço ambiental está sendo gerado, tá bom? Então, esse é o valor de uso direto. O valor de uso indireto são os valores que eles extrapolam as fronteiras de onde ele é produzido, tá? O que são esses valores? Então, por exemplo, fluxo de água, produção, proteção de mananciais de água, que desculpe, essa água vai extrapolar a região de onde ela é produzida, ou então regulação climática, fixação de carbono para evitar fixação e estocagem de carbono para evitar mudanças climáticas, problemas de mudanças climáticas. Esses são valores de uso indireto dos recursos naturais. E aí a gente tem o que a gente chama de valor de opção, e dependendo de cada literatura vai abordar isso de uma maneira diferente. Então, eu misturo aqui, na verdade, é uma adaptação minha, que eu coloco valor de opção e quase opção. Valor de opção é basicamente você optar por manter hoje uma base de recursos naturais que você vai fazer o uso futuro só. Então, você está optando por não usar aquilo, porque aquilo pode ter um valor de uso futuro para você. Tá? E o valor de quase opção é basicamente atrelado a usos que a gente pode ter de recursos naturais que a gente ainda nem sabe que pode ter. Então, aí está muito envolvida a prospecção de fármacos, esse tipo de coisa. Então, está muito atrelado à pesquisa e desenvolvimento, né? Então, isso é o valor de opção e quase opção. Então, ele é um valor de uso, mas que não é um valor presente. Ele é um valor, basicamente, como se a gente tivesse uma estocagem de um valor de uso futuro, tá? E valor de não uso, muitos autores eles falam só do valor de existência, né, como abarcando dois tipos de valores, mas eu gosto muito de falar de valor de existência e valor de herança. Então, o valor de existência é basicamente o benefício, o bem-estar que gera determinado recurso natural só pelo fato de você saber que aquilo existe. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo, por exemplo, de baleia azul. É muito possível que eu passe pela minha vida sem nunca conseguir ver uma baleia azul. Espero que um dia ainda consiga ver. Mas só o fato de eu saber que existe esse animal no oceano, que é o maior animal que já passou pelo planeta, né? Nunca existiu um animal maior que ele, que está lá, só o fato de eu saber que esse bicho existe já me gera valor. Então, por exemplo, eu posso alocar recursos meus para apoiar projetos de proteção de baleia azul, por exemplo. Simplesmente pelo fato, pode ser que eu nunca veja uma baleia azul, mas o fato dela existir, eu acho importante para o planeta e isso gera valor para mim também. Então, o valor de não uso. E valor de herança, né? O valor de herança é basicamente o que a gente quer deixar de herança para as gerações futuras. Então, eu sou um pai fresco, então estou com o meu filho completa 1 ano de idade na semana que vem. Então, e agora o valor de herança para mim passou a ser uma coisa até bem mais importante, né? Então,
Agora eu voltei a trabalhar para ter uma perspectiva de mundo aí que tenham recursos naturais suficientes para pelo menos mais umas 2 gerações. Daí o meu filho que se vire para cuidar das gerações dele, né? Mas só para dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, o valor de uso direto, madeira, óleos, peixes, ervas, turismo. Então, são coisas que você precisa ir lá para captar. Valor de uso indireto, água, fixação de carbono, regulação climática, valor de opção e quasi-opção, uso por gerações futuras, né, de valores direto ou indireto, e pesquisas de novos produtos. Aí, valor de existência, relações culturais, mais relacionado a relações culturais que as pessoas têm com natureza, e valor de herança legado para gerações futuras, tá? E como é que a gente mede esses valores, né? A gente mede esses valores ou pelas relações de mercado. Então, se vocês pegarem da esquerda para a direita, os valores da esquerda, que são valores de uso direto, normalmente eles são capturados por mercados, né? Que são valores que a gente esse valor de uso direto. Então, a gente tem transações de madeira no mercado, de óleos no mercado, de peixes, de ervas, de turismo. Então, esses valores de uso direto estão mais atrelados ao mercado. Quando a gente quanto mais a gente caminha para a direita, mais subjetivo vão ficando esses valores, né? Então, o valor de uso indireto é uma coisa que o mundo todo está pelejando há muito tempo para criar um mercado, por exemplo, de carbono, né? Ou os mercados de pagamentos por serviços ambientais, para remuneração de água, de proteção de mananciais. Então, a gente está ainda nessa fase de criar mercados para valor de uso indireto. Valor de uso, valor de opção, quase opção, valor de existência, valor de herança, basicamente são valores que a gente depende única e exclusivamente de estudos de valoração. Apesar que a gente usa também esses indicadores de mercado para valoração de recursos naturais. E só para dar uma pincelada sobre valoração, muito rapidamente, às vezes ele trava aqui. Eu quero colocar para vocês aqui alguns métodos de valoração. Também, os métodos de valoração dependem muito de autor para autor. Eu tô colocando aqui de Bateman e Turner, né, de uma bibliografia lá de 1992. E quando se discutia muito essas abordagens, né, de valoração econômica. Então, até existem literaturas mais novas, mas foi nessa época que fervilhou mais essa discussão sobre métodos de valoração, né? Então a gente tem e eles dividem 2 tipos de abordagem, tá? Essa aqui está um pouco adaptado também, foi adaptado porque eu sempre acabo pegando as bibliografias e adaptando um pouco pela experiência de trabalho que a gente vai tendo, né? Então a gente tem a abordagem que se chama com curva de demanda e abordagem sem curva de demanda, tá? E as abordagens com curva de demanda, a gente tem o método de preferências expressas. E nesse método de preferências expressas, a gente tem o método da valoração contingente, que é basicamente você criar você cria através de entrevistas e entrevistas com um universo amostral razoavelmente grande, você tem que criar um mercado hipotético e fazer as pessoas expressarem o seu valor por determinado. Normalmente a gente não mede o recurso natural, a gente mede variações de oferta de recursos naturais. Então, se está melhorando a oferta de recursos naturais, a gente valora isso. Se está piorando a oferta de recursos naturais, a gente pode valorar isso. A gente não valora assim, quanto vale um tigre, quanto vale uma onça, isso é meio. Muita gente já fez isso, mas é meio não está muito fundamentado pelos métodos de valoração financeira. Então, normalmente a gente mede a preferência das pessoas em relação a variações de oferta de serviços ambientais ou ecossistêmicos, tá? Então, o método de valoração contingente é o único método que você tem para medir todos aqueles valores aqueles tipos de valores do VET, do diagrama do VET, do valor econômico total. Tá? Aí você entra aqui em método de preferências reveladas. Esse método de preferências reveladas, você usa determinados mercados, para você extrapolar aqueles mercados para o valor do recurso natural. Então, aí vocês vejam que tem o método de custo de viagem, então a gente usa efetivamente turismo como uma medida de valor de recursos naturais, e basicamente está vinculado a valor de uso. E método de preços hedônicos é um método de valoração
que você usa mercado imobiliário. Então, por exemplo, você consegue... esse é bem cabeludo, é um método bem difícil de implementar por causa dos vieses de base de dados. Mas você pode usar mercado imobiliário, por exemplo, para saber qual é a influência da proximidade de um parque natural urbano no valor dos imóveis, né? Então, quanto que as pessoas valoram aquele parque em relação ao valor dos imóveis? Ou então, assim, quanto que perderia de valor a implantação de um aterro sanitário, de um lixão perto de determinados imóveis? Então, sempre variação para melhor ou para pior, né? Dos ambientes, tá? E esses são os métodos com curva de demanda. E isso se diz porque você vai fazer uma pesquisa e essa pesquisa vai te gerar uma curva de demanda, né, daquele recurso natural que você está tentando medir. E as abordagens sem curva de demanda são os métodos de dose-resposta, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, senão a gente vai muito além do que precisa. Métodos de custo de reposição e métodos de custos evitados. Então, basicamente quanto que você coloca de melhoria ou piora em recursos naturais para ter, né, de dose, para você ter uma resposta em termos de melhora ou piora em qualidade de vida, em padrão de vida, né, das pessoas. Custo de reposição, quanto que custa para você, por exemplo, perder uma água pura de um manancial, quanto que se custa para você repor aquela água? Ou então, quanto custa evitar que você perca aquela água pura do manancial? Por exemplo, por evitar uma degradação de florestas em áreas de mananciais, tá? Então, esses são os custos os métodos de valoração. E como que um mercado impacta na economia, tá? Então, eu falei ali de curvas de demanda, eu vou colocar rapidamente para vocês aqui a tal da curva de oferta de demanda, só para a gente ter uma noção muito clara de quando a gente fala de mercados e valores agregados de um determinado mercado. A gente vai falar do impacto do mercado de turismo na economia e como é que isso ajuda a proteger a natureza, porque se você tem um mercado gerando benefício para a sociedade, esse mercado, com base na conservação da natureza, esse mercado vai ajudar a proteger aqueles recursos naturais que estão relacionados a ele, né? Então, a curva de oferta e demanda, lá no eixo vertical, a gente tem o preço do produto, vamos supor que isso aqui seja um produto turístico qualquer, e na curva horizontal você tem a quantidade demandada ou ofertada. Bom, a curva de demanda era para ser uma curvinha mesmo, eu não fiz, que é mais difícil fazer no PowerPoint, eu não consegui fazer direito. Então, considere como se isso fosse uma curvinha, tá? Mas é basicamente assim: preço mais alto, menor a demanda, quanto mais vai baixando o preço, maior vai aumentando a demanda por aquele produto. Então, tem um limite máximo de preço que vai ter algum tipo de demanda e tem um limite máximo de quantidade que vão ser vendido independente do preço. Mesmo que o preço esteja zero, tem gente que não vai querer as coisas nem que o preço esteja zero, né? E aí, em relação a isso, daí a gente tem a curva de oferta. Então, se você tem uma demanda de mercado, você tem gente querendo consumir determinado produto, vai aparecer lá naquele mercado alguém querendo ofertar, né? E a curva de oferta é basicamente o que a gente chama a curva dos custos marginais de oferta, né? Então, basicamente aqui, você tem o custo de produção, então o preço mínimo que vai ser ofertado, esse produto vai ser esse preço. Então, a partir desse preço tem uma quantidade... começa a ter uma quantidade positiva de oferta, e até chegar lá um momento que ele vai cruzar com a curva de demanda, a gente vai ver o que isso significa, e tem lá essa curva de oferta. Então, basicamente, essa curva de oferta está atrelada aos custos de oferta dos ofertantes, tá bom? E o que essa curva mostra para a gente? Essa é a tal a tesoura da oferta e demanda, né? Curva de oferta e demanda. O que a gente vê? A gente tem um ponto de cruzamento das curvas de oferta e demanda, que significa o quê? Existe um preço de equilíbrio nesse mercado e existe uma quantidade de equilíbrio. Então, se essa é a característica essa é a característica do nosso mercado, tanto da demanda quanto da oferta, esse mercado ele vai vender essa quantidade de produto a esse preço, tá? Basicamente é isso.
Isso, obviamente, simplificando bastante, isso considerando o mercado de concorrência perfeita, blá, 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 blá. Eu não vou entrar em questões de falha de mercado. Vamos dizer que a gente está vivendo no mundo ideal e esse é o nosso mercado. Então, esse mercado tem essa curva de oferta, essa curva de demanda, está funcionando nesse preço e nessa quantidade. Onde que está o benefício que esse mercado gera para a sociedade? Qual que é o benefício que esse mercado gera? O que esse mercado está agregando de nível de bem-estar para a sociedade, tá? Então, vamos pensar aqui, ele tem basicamente dois agentes. Ele tem um agente ofertante e um agente demandante. Então, vamos ver pelo lado da oferta, que são as empresas que são, normalmente, o que a gente foca os nossos esforços sempre nas empresas. Então, do ponto de vista das empresas, o que é o benefício dele, né? Ele tem esse custo aqui, tá? Beleza? Ele vai ter esse custo para cada quantidade que ele vender. Daqui para frente, o que significa? Tem empresas que gostariam de continuar ofertando, mas o preço que ele vai ofertar não é compatível com o mercado. Então, aqui, o mercado em equilíbrio não significa que o mercado está todo mundo feliz. Então, ainda teria gente querendo ofertar, mas ele não consegue ofertar isso a um preço competitivo. E ainda tem gente querendo demandar, mas ele não tem disposição a pagar suficiente para pagar aquilo. Ah, tá, eu esqueci de falar isso. A curva de demanda está basicamente atrelada à nossa curva de disposição a pagar. Então, essa aqui é a curva de custo do ofertante, essa aqui é a disposição a pagar. Então, se essa aqui é a curva de custo dele, qual é a receita? É o preço. Então, para cada unidade que ele vende, ele ganha esse preço aqui. Então, basicamente, essa área aqui, entre a curva de oferta e a linha do preço, é o que a gente chama de excedente do produtor. É basicamente um lucro que esse produtor vai ter. Então, ele gastou isso aqui para produzir essa quantidade de produtos e ele recebeu isso aqui. Então, a excedente do produtor que é basicamente o lucro que ele opera nesse mercado, tá? E do ponto de vista do demandante, na nossa disposição a pagar, o que significa? Veja aqui, se isso aqui é a curva de disposição a pagar, essa pessoa aqui, as pessoas que estão aqui nessa parte da curva, elas estariam dispostas a pagar isso aqui, por esse produto que elas estão comprando, mas elas estão pagando só isso aqui. Então, basicamente, essa área toda para cima da curva de demanda aqui, é o que a gente chama de excedente do consumidor. Excedente do consumidor é aquela coisa que você chega no shopping, você vê sei lá, você vê um sapato, uma camisa na vitrine, e você pensa, na hora que você pensa, você gostou, você pensa assim, falou, ó, eu vou entrar para perguntar o preço, se essa camisa custar até R$ 200, eu compro ela. Aí você entra lá, você pergunta o preço para o cara fala, essa camisa custa R$ 120. Então você estava disposto a pagar 200. E daí, nessa hora, você dá aquele sorrisinho interno, você fala, nossa. Então, basicamente, esse sentimento de que você está levando um valor maior do que você estava, aliás, você está levando um valor maior, você tinha uma disposição a pagar maior por aquele produto do que o preço que você está pagando, esse é o seu excedente do consumidor. Então, a soma do excedente do produtor e do excedente do consumidor é basicamente o benefício que um mercado em funcionamento gera para a sociedade. Porque sem esse mercado, a sociedade não teria nem essa ganho de nível de bem-estar aqui dos produtores, nem esse ganho de nível de bem-estar dos consumidores. Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. Então, vamos falar... Saímos agora da nossa parte de economia, vamos falar um pouquinho de áreas naturais protegidas, tá? Que é um pouquinho mais vinculado ao nosso tema. Bom, as áreas naturais protegidas, ela tem uma classificação entre públicas, então a gente tem, nas áreas naturais protegidas públicas, a gente tem no Brasil, basicamente, as unidades de conservação, que são as áreas que podem ser tanto federais, estaduais, municipais, que são as áreas que estão regidas pelo regime do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, o SNUC, que é uma lei, a lei lá criada no ano 2000 para regulamentar as unidades de conservação. E a gente tem as terras indígenas, que são terras públicas, são áreas naturais protegidas públicas, tá? Aí, nas áreas privadas, a gente pode ter a RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que, na verdade, é uma unidade de conservação, que ela pode ser, ela continua sendo uma área privada, mas ela pode ser tanto reconhecida pelo governo federal quanto pelo governo estadual ou municipal, né? Então, você pode ter RPPNs federais, municipais e estaduais, mas ela continua sendo uma área pública. Então, é alguém que decidiu destinar uma parte de uma terra pública só para proteção ambiental, para preservação ambiental, tá? E elas podem ser o que chama a área de preservação permanente, que é a APP, e reserva legal. A APP
que são as áreas definidas pelo Código Florestal. A APP são basicamente beira de rio, topo de morro, áreas com inclinação acima de determinado ângulo, dependendo de quais são qual é o bioma que você está. Então, para cada bioma do Brasil, você tem uma definição diferente de áreas de preservação permanente e reserva legal, né? Então, quem define a APP e reserva legal é o Código Florestal. Então, essas são áreas privadas também. Então, por exemplo, Bonito utiliza muito a APP para turismo, né? Então, como eles usam recurso hídrico, a água transparente lá de Bonito, então grande parte da operação de turismo em Bonito é feito dentro de áreas de preservação permanente, tá? Vamos para frente. Então, falar um pouquinho da visitação em unidade de conservação e as categorias do SNUC. Então, vamos mergulhar um pouquinho nas unidades de conservação e falar lá. Então, a gente tem as áreas de conservação. A gente tem dois grandes grupos de unidade de conservação: as de proteção integral e as de uso sustentável. As de proteção integral, elas basicamente elas não o único tipo o único tipo de uso dos recursos naturais são o que a gente chama de usos não extrativos. Então, não é que ela não pode ter valor de uso direto. Você pode ter valor de uso direto desde que não seja extrativo. Então, por exemplo, você pode turismo, né? E as áreas de uso sustentável são... e normalmente, áreas de proteção integral, você não pode ter pessoas morando dentro das unidades de conservação, apesar de ter vários parques, várias unidades de proteção integral que a gente tem pessoas morando até hoje, tá? E as áreas de uso sustentável são unidades de conservação onde você tem moradores dentro das unidades e você tem essas populações residentes ou usuárias com o direito de poder fazer uso sustentável dos recursos naturais. Então, vamos lá, vamos passar as categorias. Então, a gente tem estação ecológica, então ela pode ser visitada? Pode, desde que seja com o objetivo educacional. A gente tem reserva biológica, então, que é o tipo de unidade de conservação mais restritiva de todos, também pode ter visitação com objetivo educacional. Na verdade, aqui tem que diferenciar um pouquinho a visitação do turismo. Turismo é operação regular de turismo, operadores, essas coisas todas, e outra coisa é visitação. Então, o turismo é um tipo de visitação, mas você pode ter visitações educativas, educacionais, por exemplo, levar uma escola para visitar uma reserva biológica. Mas, obviamente, isso tudo, visitação que não seja com esse cunho turístico, também gera negócio, também gera necessidade de serviços, de gente organizando e tocando esse tipo de operação, tá? Bom, parques nacionais, basicamente, um dos objetivos primários de parques nacionais é a visitação, né? Monumento natural, de acordo com o plano de manejo, mas normalmente monumentos naturais também, os monumentos normalmente são focados em feições naturais, então normalmente o plano de manejo permite a visitação. Refúgio de vida silvestre, também de acordo com o plano de manejo. Então, essas coisas, com objetivo educacional, essa coluninha aqui de visitação, são os termos que eu tirei da própria lei do SNUC, tá? Então, o SNUC que diz que pode, com objetivo educacional, com objetivo educacional, um dos objetivos primários, de acordo com o plano de manejo, de acordo com o plano de manejo. Tá? Então, a gente viu que nas áreas de proteção integral, todas elas podem ter algum tipo de visitação ou turismo, né? E daí, de uso sustentável, a gente tem a APA, que de acordo com o gestor, mas as APAs são as unidades de conservação menos restritivas de todas. Então, basicamente, você tem cidades dentro de APA. Então, obviamente, é possível fazer turismo dentro de APA, né? As áreas de relevante interesse ecológico, eu sempre esqueço o que é a área, ela também, se admissível, então essa aqui dá uma certa dúvida, mas basicamente se admissível, e normalmente o que vai admitir o turismo numa área é o plano de manejo, né? Floresta nacional é permitida, reserva extrativista é permitida, reserva de fauna, se compatível também, porque as reservas de fauna às vezes têm reservas até temporárias, se forem animais migratórios, esse tipo de coisa, mas se for compatível com visitação, ela também pode ter. É o plano de manejo que vai definir. E as RDS é permitida e incentivada. Então, turismo sempre é considerado um dos
dos usos de recursos sustentáveis mais interessantes dentro de uma RDS, né, de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Bom, deixa eu ver, eu estou aqui, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos. Eu vou tentar ver se a gente corre com essa informação aqui para não ficar muito além do tempo. O mercado de turismo de natureza, só passar rapidamente, então a gente tem um guarda-chuva geralzão, que é o tal do turismo de natureza, que é essa definição aqui do Ceballos Lascurian, de lá de 96, que é aquele turismo que faz uso de recursos naturais relativamente bem preservados, como, por exemplo, paisagens, água, mar, rios, cachoeira, corredeira, vegetação e vida silvestre. Fazem parte desse segmento o turismo de pesca, os safaris de caça, os safaris fotográficos, e turismo de aventura e o ecoturismo. Tá? Então, o turismo de natureza é um grande guarda-chuva de segmentos de turismo. Então, aí você tem turismo até de safari de caça, que não é um turismo que eu estou muito interessado em estar envolvido com ele. Né? E mesmo de pesca, apesar que pesca ele pode ser um turismo interessante para proteger determinados tipos de recursos. Né? Não sei se a gente vai ter tempo de falar disso. Bom, dentro do turismo de natureza, a gente tem o ecoturismo, que é um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva a sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. Então, esse é um conceito do ecoturismo do Ministério do Turismo, vocês também vão encontrar um monte de outros conceitos diferentes, tal, mas basicamente é o foco daquele turismo que busca valorizar os recursos naturais e culturais de uma determinada região, com esse link de engajar as pessoas na sua proteção e na sua conservação. Né? Então, ele está muito vinculado à questão da interpretação ambiental, de você entender os ambientes e de entender as culturas que você está visitando. E daí você tem o turismo de aventura, que compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo. Então, uma coisa são competições, né? Então você pode ter lá um turismo aliás, uma competição de corrida de aventura, por exemplo. Mas isso é uma competição, então ele não está muito vinculado ao turismo. O turismo é basicamente recreação. Então, o turismo de aventura ele envolve, por exemplo, a atividade do rafting no Parque do Iguaçu, atividade de tirolesa, não sei aonde, atividade de rapel, escalada em rocha, mas basicamente quando de caráter recreativo e não competitivo. Então, são esses, basicamente, esses tipos de natureza que a gente pode pensar para dentro de uma unidade de conservação, para uma área natural protegida, digo, né? Só falar um pouquinho de números de mercado. Então, no mundo, tá, basicamente 22,4% do fluxo mundial de turistas está viajando com motivação no ecoturismo ou turismo de aventura. Então, se a gente pegar, então, se você considerar que o turismo é a maior indústria mundial, é considerada a maior indústria mundial, né, é o que mais movimenta, mais envolve pessoas, empresas no mundo. Então, basicamente, mais de um quinto, quase um quarto do fluxo mundial de turistas está relacionado a ecoturismo e turismo de aventura. E no Brasil, basicamente, 6% do fluxo de turistas. Então, você veja que no Brasil é bem menor, né, esse fluxo. Então, a gente ainda está desenvolvendo esse mercado no Brasil. 6% do fluxo de turistas viaja com motivação do ecoturismo e turismo de aventura, mas nas classes A e B esse percentual cresce para 10%. Então, a gente tem os mercados que gastam mais no turismo, eles têm um pouquinho mais de foco no mercado de ecoturismo e turismo de aventura. Então, o mercado atual do Brasil está estimado entre 5 e 10 milhões de pessoas, e o mercado potencial estima-se, né, que pode chegar aí a 89 milhões de turistas ao ano, né, fazendo turismo de natureza. Bom, falar agora um pouquinho, então, de modalidades de operação de turismo em áreas naturais protegidas, que é mais relacionado ao que eu tenho trabalhado diretamente. É basicamente assim, beleza, existe um recurso natural, uma área natural protegida, existe lá um valor de serviço
de serviço ambiental, ecossistêmico. Como é que a gente transforma isso efetivamente? Como é que a gente faz esse valor se transformar em valores de mercado? Como é que a gente transfere esses valores para a sociedade? Então, basicamente, você precisa pensar formas e estratégias de operação de turismo. Então, tem várias modalidades de operação de turismo em áreas naturais protegidas. Bom, quando você pensa em unidade de conservação de proteção integral, eu aqui eu estou colocando as principais, eu não estou. Você pode, obviamente, ter outros tipos de abordagem, mas eu estou falando do que realmente tem acontecido com mais intensidade no Brasil, tá? Então, as unidades de conservação de proteção integral no Brasil, elas têm basicamente três modalidades de operação, que pode ser através de concessões, de permissão e de autorização, né? Hoje a gente vê muitos próprios órgãos gestores tentando fazer alguma coisa, mas né, tentando viabilizar algumas operações de turismo, mas não é a praia dos órgãos gestores fazer isso. Então, o ideal sempre é que tenha um operador externo, uma empresa especializada em turismo, e que isso pode ser através de concessão, permissão ou autorização. Deixa eu falar um pouquinho das diferenças de cada uma delas. Então, a concessão, ela é baseada num contrato administrativo, tá? Isso também, essa tabela aqui, ela é retirada da lei de concessões, tá bom? Então, ela é baseada num contrato administrativo e, em regra, ela tem uma licitação na modalidade de concorrência. Então, por exemplo, assim, eu quero alguém para operar a cobrança de ingressos, que é o que está acontecendo agora, por exemplo. Uma empresa para operar a cobrança de ingressos no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, tá? Então, o que acontece? Você não pode ter mais de uma empresa fazendo isso, né? O parque ele tem... então, você não pode ter mais de uma empresa operando essa atividade específica. Então, como é que você exclui as outras empresas? Você tem que fazer isso numa licitação na modalidade de concorrência. Então, você tem que colocar lá os critérios para você selecionar aquela empresa, né? E essa concessão ela é celebrada com pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. E não há precariedade no contrato. O que significa não há precariedade? Então, não existe o órgão gestor simplesmente chegar assim e dizer, não, eu não quero mais essa cobrança de ingressos, eu quero romper esse contrato. Então, o contrato não é precário. Então, a concessão dá uma segurança jurídica bastante significativa para o concessionário, né? E a permissão, a concessão normalmente ela está baseada em necessidades de investimentos dentro da unidade de conservação. Então, o cara vai lá construir um centro de visitantes, ele vai construir uma infraestrutura de atividade de aventura. Então, e esse cara, depois do período de concessão, ele não vai retirar essas infraestruturas. Então, ele precisa de um contrato normalmente mais longo, então segurança jurídica para ele saber que ele vai operar aquilo lá, e a empresa que opera, obviamente, vai querer ter o lucro dela no final. Então, ela vai ajudar o órgão gestor a cumprir com os objetivos primários das unidades de conservação, e também o órgão gestor recebe uma outorga, né? Normalmente vai haver um pagamento para o órgão gestor e essa empresa vai ter o lucro dela lá. Eu vou falar desses três componentes um pouquinho, aliás, e também tem toda a arrecadação de tributos. Então, eu vou falar desses três componentes lá no estudo de caso daqui a pouquinho. A permissão, ela é um contrato de adesão, então a empresa, você pode ter várias empresas, por exemplo, operando uma canoagem então você tem uma limitação de número de empresas, então você vai selecionar 3 empresas para operar a canoagem em um determinado rio, né? Numa unidade de conservação. Então, ele é um contrato de adesão, tem que haver uma licitação, porque você precisa, se você tem um número limitado de empresas, você tem que fazer uma licitação, então, em qualquer modalidade, desde que cabível. Ela pode ser celebrada com pessoa física ou jurídica, e ela é precária, na verdade, a permissão, ela normalmente, ela pode ser interrompida em qualquer momento. Então, normalmente, as permissões, elas não são feitas permissões de atividades que precisa um investimento fixo dentro de uma unidade de conservação, por exemplo, né? Se o cara tem que construir qualquer tipo de estrutura interna lá, ele não vai ser através de permissão, vai ser através de concessão. Porque se for se o órgão gestor romper o contrato com o cara que simplesmente tinha as canoas dele lá para fazer a operação de canoagem, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as canoas dele e vai operar isso em outro lugar, né? E a autorização é o terceiro tipo de operação, que a autorização, basicamente, ela é um ato administrativo, não há licitação,
ela é celebrada com pessoa física ou jurídica e ela também é precária. O que é uma autorização? Por exemplo, Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses tem vários veículos que operam o transporte de visitantes para dentro do parque. Então, o que o órgão gestor faz? Ele faz uma chamada e diz, olha, a gente vai selecionar pessoas físicas, jurídicas que quiserem operar transporte de passageiro para dentro do parque. O que precisa? Tem que ser veículo 4x4, com tais e tais características, blá, 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 blá. Então, daí assim, eles lançam o edital, deixam abertas as inscrições por um determinado período, todos os operadores que cumprirem com aqueles requisitos de operação, eles serão autorizados a executar aquela atividade dentro do parque. Então, ela não elimina, ela não limita o número de autorizados, mas ela simplesmente, todo mundo que cumprir com aqueles requisitos está autorizado a executar aquela atividade. Então, basicamente, o que acontece? A concessão, a permissão em algumas situações também, dependendo, ela tem que ter um estudo de viabilidade. A autorização não precisa, tá? A autorização, porque ela simplesmente está autorizando o cara a executar uma operação dentro do Parque Nacional e o cara, se ele não quiser, ele nem precisa executar a operação lá, tá? E a concessão não, a concessão ela tem que ter um estudo de viabilidade que o governo ele não pode conceder, fazer uma concessão de uma atividade que não seja lucrativa para a empresa. Então, a gente tem que mostrar que, de alguma maneira, existe algum modelo de operação daquilo que está sendo concessionado que é viável financeiramente para o concessionário. Tá? Bom, vamos lá. Unidade de conservação de uso sustentável. Acho que eu já estou passando no meu período. Se qualquer coisa me puxa a orelha aí. Então, basicamente, unidade de conservação de uso sustentável, o que a gente vai ter, na maior parte dos casos, vai ser turismo de base comunitária. O que vai acontecer? Você vai envolver as comunidades residentes, né, as comunidades tradicionais, na operação do turismo. Então, e aí você tem 3 pilares aí. Você tem um pilar econômico, um pilar social, um pilar ambiental. E você vai ter que basear essa operação tanto na eficiência do ponto de vista empresarial, vai ter que focar muito na distribuição dos benefícios. Então, não adianta só ser uma empresa de operação que seja eficiente, que gere lucro, mas ela vai ter que ter um viés de ter uma distribuição ampla dos benefícios e vai ter que ter um bom manejo de risco, né? Porque você não pode colocar em risco as atividades. Normalmente, quando você coloca o turismo como uma alternativa de renda para comunidades tradicionais, eles vão desviar a parte do trabalho deles, se o cara era pescador, se o cara tinha roça. Então, parte do esforço de uso sustentável dos recursos naturais, ele vai direcionado para o turismo. Então, você não pode fazer o cara entrar numa roubada, né? Você tem que ter um bom manejo do risco daquela atividade no turismo de base comunitária. Então, eu vou passar rapidamente 3 slides aqui. Então, na parte da eficiência, tem na eficiência do negócio, a relação benefício-custo, e na questão da distribuição de benefícios, você precisa balancear bem os benefícios que são locais e benefícios externos. E é uma análise um pouquinho mais profunda, porque normalmente o que é custo para o negócio pode ser benefício para a comunidade. Então, se você está contratando uma pessoa da comunidade para trabalhar como barqueiro, para trabalhar como condutor de visitante, aquilo é um custo para o teu negócio. Mas para o objetivo de turismo de base comunitária, aquilo é um benefício, porque você está gerando aquela distribuição de benefício dentro da sua unidade de conservação, tá bom? A questão da distribuição, só o lucro não basta, tem que ter uma estratégia distributiva. Você pode trabalhar com rotação de mão de obra, que é o que a gente desenvolveu lá no Mamirauá. Começar a trabalhar com consumo de produtos locais, para que não necessariamente a pessoa tem que estar diretamente engajada no projeto de turismo para ela ter benefício daquele programa de turismo. Venda de produtos locais. Que mais? Espera aí. Benefícios comunitários, né? Você pode ter distribuição de lucro entre as comunidades e aquilo, por exemplo, investir em gerador, em algum tipo de benefício comunitário, manutenção local, né? Também você ter manutenção das estruturas locais, administração, então você contratar pessoas da comunidade para fazer a manutenção das suas infraestruturas,
Mais para frente, normalmente isso demanda um treinamento um pouco mais longo, né? Mas engajar as pessoas das comunidades na administração, nas vendas, na comunicação e outros tipos de engajamento das comunidades locais, né? E que quanto mais se conseguir engajar as comunidades locais, nesse tipo de atividade, que é uma atividade não extrativa, menos pressão sobre os recursos extrativos você está colocando. Então, você está direcionando parte dos esforços daquelas comunidades que normalmente fazem uso extrativo de recurso natural para um uso que é não extrativo, que é o uso do turismo. Não que o turismo não gere impacto. O turismo também gera impacto, qualquer atividade humana gera impacto, mas ele é um impacto não extrativo. Então, os impactos são muito mais fáceis de manejar, tá? E aí, questão de risco, né? Você desenhar bem um plano de negócio, definição precisa de mercado e como acessar esse mercado, logística eficiente, preferência por custos variáveis, né? Por que preferência por custos variáveis? Porque você fica menos suscetível a variações de mercado. Se você tem preferência por custos variáveis significa o seguinte: se você tem operação, você tem custo. Se você não tem operação, você não tem custo. É basicamente esse o modelo que eu usei para desenhar a operação lá do Zé Yanomami. Então, eles não têm que remunerar capital. Eles contratam serviços, custos variáveis, não tem custos fixos, né? E provisionamento, você fazer os provisionamentos para manutenção, fazer provisionamento para mão de obra, você fazer os provisionamentos, isso é importante de fazer com que as comunidades entendam esses provisionamentos necessários, para substituição de equipamentos, essas coisas todas, né? E fazer o monitoramento tanto da qualidade da visitação quanto da rentabilidade. Bom, turismo indígena, hoje existe uma instrução normativa, que é a 03 de 2015, da FUNAI, que define lá como você elaborar um plano de visitação em terras indígenas. É um processo bastante complexo, é uma abordagem muito de turismo de base comunitária, mas como qualquer tomada de decisão em qualquer projeto dentro de áreas indígenas com base nisso que a gente chama de decisões livres e informadas, para você tomar decisões e fazer um desenho de turismo em terras indígenas, isso demanda muita transferência de informação. Então, você tem que desenvolver o projeto ao mesmo tempo que você cria as capacidades e os entendimentos dentro da terra indígena para você desenvolver aquele projeto lá. E eu nem mencionei aqui os turismos em áreas privadas, porque daí é basicamente o dono da terra que vai definir como é que ele vai querer operar o turismo dentro da área privada dele, seja uma RPPN, seja, né, como eu citei para vocês no caso de Bonito lá, de APPs e reservas legais, tá? Bom, alguns estudos de caso, só para mostrar um pouquinho, eu peço desculpas, porque eu não consegui tempo suficiente para reunir os estudos de casos de turismo indígena e de turismo de base comunitária. Mas, por exemplo, isso são estudos que eu fiz, esses são estudos antigos, então peguem mais pelas proporções, são estudos que eu finalizei em 2016. Então, para trazer para valores de hoje, teria que corrigir pela inflação. Eu não tive como fazer essa correção pela inflação. Mas, basicamente, o contrato do Parque Nacional de Iguaçu, que é base na renegociação que foi feita em 2009. Então, esse estudo foi baseado em dados reais de 99 a 2008, projeções de 2009 a 2020, tá? E o VPL, que é o valor presente líquido, é basicamente, o VPL, para quem não sabe, basicamente a gente tenta estimar qual que é todo o valor que aquilo gerou para cada um dos atores daquele projeto em valores de hoje, valores presente líquido. Então, veja que esse valor presente líquido vai estar refletido em valores de 2014, que foi quando foi feito esse estudo, tá? Então, para o VPL foi usada uma taxa de desconto de 12%, e basicamente a situação era essa aqui. Olha que interessante. A gente tem sempre essa noção de que não, você vai entregar o parque para iniciativa privada, que o concessionário vai ficar rico, tal. Mas basicamente a situação, em termos de valor presente, são valores comparáveis. Cada um desses valores são comparáveis entre si, tá? Então, o concessionário estava, naquele momento, a perspectiva de finalização, que finalizou no ano passado com o contrato, ele ficaria com cerca de 4 milhões de lucro em termos de valor presente, então não é o máximo de lucro que ele teve. Então, ele tem lá ao longo de 20 anos de contrato, foi de 99 a 2020,
21 anos, ele teve fluxos negativos, fluxos positivos, mas em valores daquele período, era como se tivesse mais ou menos 4,5 milhões de lucro. O ICMBio, em termos recebimento de outorga, quanto que o ICMBio recebeu de outorga simplesmente por ter dado a concessão para o parque? Valor presente, 5 milhões. Quanto que os governos federal, estadual e municipais receberam em tributos dessa concessão? Quase lá alguma coisa perto de 14 milhões de reais em valor presente. E quanto que esse concessionário colocou de investimento no parque, de investimentos que ele não vai retirar depois do parque? Basicamente 20 milhões. Então, notem que quem menos ganhou nesse cenário, nesse contrato 1, foi o concessionário. Mas mesmo assim, ele remunerou todo o capital dele a uma taxa de 12%, que é uma taxa boa de remuneração. Essa taxa foi... hoje já não se usa mais 12%, a taxa de 12% foi utilizada porque era um risco alto de começar a operar em parques nacionais, né? Então ele remunerou todo o capital dele e ainda saiu com 4,5 milhões de lucro. Mas o ICMBio, os governos e os investimentos que esse concessionário deixou no parque foram maiores do que o concessionário ganhou. Então quem ganhou de fato foi o ICMBio aqui em termos de infraestrutura do parque e outorga, né? Mais um caso, concessão de rapel. Então esse também é um caso que eu estudei, eu peguei os dados do concessionário, que foi o caso que eu fiz o estudo de reequilíbrio financeiro. Então, projeções para renegociação de contrato, valor de investimentos em estruturas fixas estava indefinido, porque os controles deles não tinham esses valores, tá? Realizado de 2004 a 2012 e projetado para 2013 a 2021, até a finalização do contrato. Também VPL com taxa de desconto de 8%. Veja que aí é uma taxa de desconto já menorzinha, porque esse contrato foi feito com uma renegociação com uma taxa de desconto menor, tá? E essa era a situação. O ganho do concessionário, o lucro de 200 e poucos mil reais, uma escala menorzinha do que o contrato 1. Ainda assim, o ICMBio fica com um valor maior de recebimento de outorgas, e quem ganha mesmo com esse contrato aqui são os governos federal, estadual e municipais aqui, com a arrecadação de tributos, né? Então, veja que essa é uma característica dessas operações em unidade de conservação, que você é muito raro a fuga, a evasão de tributos. Então, a arrecadação de tributos é muito... né? Então, ela não tem muita evasão fiscal, né? Então, veja que aqui quem ganha mesmo são os governos. Parque Nacional Marinha de Fernando de Noronha. Esse aqui foi feito com base no estudo de viabilidade. Então, isso aqui não foi realizado, mas foi o que norteou o estudo de viabilidade. A concessão foi feita com um horizonte temporal de 15 anos, VPL com taxa de desconto de 12%, também risco um pouco mais alto. Valor residual dos investimentos foi considerado, né? E é basicamente isso. Concessionário ficava com lucro de um pouco menos de 1 milhão de reais, ICMBio com mais de 2 milhões e meio ali em termos de recebimento de outorga, tributos lá para cima de 6 milhões de reais, e os investimentos do parque foram bem modestos para conseguir viabilizar a concessão, ficaram ali na ordem de mais ou menos, sei lá, 300, 400 mil reais, né? Acho que uns 300 mil reais. E só para fazer uma comparação final aqui, como eu fiz intercâmbio lá com o National Park Service, eu fiz uma comparação do Parque do Iguaçu, que nessa época era o parque que mais tinha arrecadação no Brasil. Então, a gente tinha 1.280.000 visitantes. Hoje o Parque da Tijuca tem mais visitantes. A maior